Bom, eu sou o Marco Aurélio Gobato da Silva, sou aluno de segunda licenciatura em Letras da Uninter, Polo Londrina. Estou inscrito no Registro Universitário 2550079. Estou aqui com a professora Aline Bittencourt, que nos vai ceder essa entrevista com o tema da educação inclusiva e os seus desafios. Eu elaborei 5 questões, na qual, tratando desse tema, e vamos partir da experiência da Aline como professora de educação fundamental e também como professora de apoio a alunos com necessidades especiais e alunos de inclusão, tá? Então vamos começar com a primeira questão, Aline. A inclusão é direito para quem dela necessita e um dever de todos que, no caso específico, são profissionais da educação. Como se dá na prática essa inclusão no âmbito escolar? Bom, o aluno ele precisa apresentar um laudo comprovando a sua necessidade. Os pais levam, no caso o laudo apresenta à Secretaria da Educação e assim eles conseguem entrar um professor de apoio. E é difícil conseguir esse laudo? É burocrático? Olha, é um pouco burocrático sim, mas assim, na medida do possível, eles conseguem bastante cedido esse professor de apoio. A Prefeitura de Londrina conta com bastante professores especializados. Sim, bastante professores. Ok. A segunda questão, então, no geral, como os alunos lidam com a presença de alunos com necessidades especiais? Olha, no geral, eles têm boa aceitação. Dependendo da necessidade, algumas vezes o próprio aluno ele acaba se isolando um pouco, no caso do aluno autista, por exemplo, eu tenho um aluno autista na minha turma e ele acaba não se relacionando muito com outros, então depende muito da necessidade, mas geralmente eles têm uma boa aceitação, os outros ajudam bastante, sabe, quando há necessidade. Você nunca vivenciou situações de bullying assim nesse sentido? Não, pelo menos na minha turma, não. Ok. Quais são os desafios que o professor enfrenta ao trabalhar com alunos de inclusão junto a outros que não são de inclusão? Olha, são desafios assim no sentido de adaptação curricular, no meu caso eu tenho 5 alunos de inclusão e eu tenho uma professora de apoio. Ela acaba apoiando 2 alunos mais e os outros eu acabo tendo que dar conta deles, mas a gente tem que dar conta de todos, na verdade, Uhum. Mas é bem difícil nesse sentido, a gente está fazendo adaptação de atividades, é bastante complicado, mas a gente trabalha para isso, o melhor possível. Ok. Na sua opinião, e partindo da sua experiência como docente, quais são os aspectos positivos da educação inclusiva e o que ainda precisa ser superado? Olha, eu acho que os aspectos positivos a socialização desse aluno, que ele está ali incluído, dependendo da deficiência, às vezes ele se isola um pouco, mas ele acaba se relacionando com os outros alunos. Eu acho que o que precisa ser superado, no caso, eu acho que talvez diminuir a quantidade de alunos, de inclusão. No meu caso eu tenho 5. Eu acho que é um pouco mais complicado, assim, eu acho que por turma deveria ter um número limite. Isso. Aí Sim. precisaria abrir mais salas de aulas para permitir que esses alunos frequentem uma sala mais reduzida com alunos e o professor possa ter mais atenção, tanto para os alunos de inclusão quanto para os não de inclusão. Sim, sim. Mas um ponto positivo, você concorda que seria o direito aos conteúdos, o direito à educação que esses alunos têm, junto aos alunos que não são de inclusão? Você acha positivo isso? Sim, também é bastante positivo isso. Então, como eu falei no começo do vídeo, a professora Aline, ela desempenha praticamente então 2 papéis relacionados a essa educação, Ela é regente de sala, ela é professora que ministra disciplinas de português, matemática, geografia, histórias, num 5º ano, isso num período, e no contraturno dela, ela é professora auxiliar, ou seja, ela cuida especificamente, professora de apoio, Professora de apoio à inclusão. Isso, de apoio à inclusão, na qual ela tem responsabilidade especificamente com um aluno que tem um laudo de
Ele tem transtorno opositor desafiador e tem TDAH e tem limitações na visão também. Ok, então partindo dessa informação, a pergunta que eu formulei seria o seguinte. No seu cotidiano escolar, você vivencia duas situações. Por um lado, é regente de uma turma de 5º ano, da Rede Municipal de Educação de Londrina, na qual uma professora de apoio auxilia alunos de inclusão. Você tem uma professora, e quando você é regente, você tem professora Sim, tem te apoiando ali, né? Ok. E por outro lado, no seu contraturno, você é professora auxiliar de alunos de inclusão. Como você lida com isso? Há diferença? Se sim, quais são? Sim, a diferença é que na minha turma, né, que eu sou regente, eu tenho que preparar os conteúdos, né, preparar a minha aula e no meu contraturno, que eu trabalho como professora de inclusão, né, de apoio à inclusão, eu tô sempre ali apoiando esse aluno, então quem é responsável pelos conteúdos, pela regência da sala, tem a professora que é regente, então eu tô ali apoiando esse aluno, eu também ajudo essa professora com outros alunos que precisam, né, no caso quando eu posso deixar o meu aluno, e é isso, a diferença basicamente seria essa. Uhum. A diferença então seria, então, como professora regente, você tem mais responsabilidade por preparar a aula e avaliar os alunos. Sim. E como professora de apoio, você tem como auxiliar o aluno que precisa desse apoio, desse incentivo a mais, né? No caso, Sim. como você é auxiliar, você não necessariamente interfere no conteúdo da professora. É essa a diferença. Sim, esse aluno que eu acompanho, ele não necessita de uma adaptação. A única adaptação que ele precisa é visual, né? Que no caso precisa ampliar a letra, porque ele tem um problema, a limitação na visão. Mas é a única adaptação que ele precisa. Mas o que você faz lá então do lado dele? Você escreve para ele porque não enxerga ou o quê? Não, eu dito para ele, né? Eu vejo o que a professora passou no quadro. E eu dito para ele, as linhas do caderno, ele precisa que elas sejam escuras, e então eu risco linhas escuras para ele, linhas pretas, né? E ajudo ele, às vezes, em alguma questão de interpretação, que às vezes ele tem alguma dificuldade. Ok. Então, assim, a gente finaliza por aqui, sabendo que a educação inclusiva é um tema bastante relevante do ponto de vista da democratização e o acesso à educação. Eu queria agradecer a professora Aline que nos cedeu essa entrevista, partindo da experiência dela, né? Que é importante esse trabalho ser realizado sempre quando houver necessidade. Tá bom, Aline? Muito obrigado.